Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia, 30/3/2026. Quinta sessão ordinária. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para instalação desta sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Solicito a leitura da ata da quarta sessão ordinária, realizada no dia 16 de março de 2026. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da quarta sessão ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 20 horas do dia 16 de março de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariado pelos vereadores. Primeiro secretário, Marcelo Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiane de Oliveira Campos. Participou online. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Marcelo Edgar da Silva, Vitor Henrique Costa e a vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas, Rodela e Tatiane de Oliveira Campos, que participaram online por videoconferência. Verificada a existência de quórum regimental invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. O presidente solicitou a leitura da ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 2 de março de 2026, que após lida foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a leitura da ata da quinta sessão extraordinária realizada no dia 2 de março de 2026, que após lida foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a leitura da ata da sexta sessão extraordinária realizada no dia 2 de março de 2026, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou a leitura de matéria do expediente, correspondência do Legislativo, leitura das indicações número 32/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, e das indicações número 33, 34 e 35/2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, que após lida foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do requerimento número 6/2026, de autoria da Câmara Municipal de Herculândia, que após lida e discutido foi votada e aprovada por unanimidade. Leitura da moção de apoio número 1/2026, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, que após lido e discutido foi votada e aprovada por unanimidade. Leitura da moção de apoio número 2/2026, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, que após lido e discutido foi votada e aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 3/2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, que institui o programa Escola Amiga do Agro, no âmbito do município de Herculândia e da outras providências, que após lido foi encaminhado para as comissões competentes. Correspondência do Executivo. Leitura do ofício número 7/2026, em resposta ao requerimento número 1/2026, e leitura do ofício número 8/2026, em resposta ao requerimento número 2/2026. Leitura do projeto de lei no Executivo, número 14/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e dar outras providências. O presidente franqueou a palavra no expediente, onde quem fosse fazer o uso que fizesse a inscrição. O vereador Lorival Bonfim Rocha fez uso, agradeceu a presença de todos, discorreu sobre suas indicações de número 33, 34 e 35/2026 e discorreu também sobre as suas respostas dos requerimentos e finalizou explicando a importância do Poder Executivo em atender às indicações. O vereador Marcelo Edgar da Silva fez o uso, agradeceu a presença de todos e discorreu sobre sua indicação número 32/2026 e a sua importância. O vereador João Severino da Silva fez o uso, agradeceu a presença de todos e discorreu sobre sua indicação número 32/2026 do vereador Marcelo Edgar da Silva e também sobre as indicações do vereador Lorival Bonfim Rocha. Nada constando na ordem do dia, o presidente franqueou a palavra para explicação pessoal, onde nenhum vereador fez o uso.
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando que a 5ª sessão ordinária será realizada no dia 30/3 de 2026, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Correspondência de terceiro. Solicita a leitura do ofício número 03/2026, do sindicato. Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente Marco Francisco da Silva Sanches, ofício número 3/2026. Assunto: requerimento de informações da pauta de negociações de 2026. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Herculândia e região SINDER, estabelecido na cidade, com sede na rua 15 de novembro, número 319, Centro, CEP 17.650, Herculândia, São Paulo, tendo como atuação o ramo de atividade organizações sindicais, com inscrição municipal número 051/15 e cadastro número 1456, representando neste ato pelo seu presidente Douglas Henrique de Pieri, residente domiciliado na Avenida Floriano Peixoto, número 181A, Centro de Herculândia, São Paulo, funcionário público. Vem muito respeitosamente a Vossa Excelência informar a pauta de negociações salariais em anexo. Pauta essa que já também estão encaminhada ao Poder Executivo. Este ofício é para Vossas Excelências e nobres vereadores da Câmara Municipal de Herculândia, que fiquem cientes das propostas, também solicitadas a gentileza, se possível, a leitura da mesma na sessão plenária. Certo de sua atenção, Herculândia, 23 de março de 2026, Douglas Henrique de Pieri, presidente do SINDER. Pauta das negociações 2026. Primeira, aumento real no piso de 10% para todas as referências. Segundo, reestruturação de cargos e salário. Terceiro, aumento do vale alimentação para R$ 500, mudança na lei número 3.033/18 para que reajuste seja automático pelos índices da inflação anual, valor com aumento gradativo, promessa de campanha em 2020. Que ocorra mudança na lei municipal número 3.138/2021 para que não ocorra perca dos servidores por estarem de férias no mês de dezembro e assim perdam 50% a que se refere a lei. Criação da lei para o vale alimentação, que seja pago em dobro no dia do servidor público ou no seu aniversário, e que também conste no projeto de lei para que possa ser reajustado com o aumento da inflação e o que se permita o aumento real. Em assembleia, os associados solicitaram que, se fosse para ser pago um cartão, que fosse feito um cadastro nas lojas das diversas cidades da nossa cidade e região. Modificar a referência da vigilância sanitária da referência 84, agência sanitária, referência 16, visitador sanitário para a referência 127, agente comunitário da saúde e piso de salário. Criação de lei para equiparar o salário base dos inspetores de alunos e monitores com salários base do agente de organização escolar. Sexto, criação da lei para equiparar o salário base dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal, como das enfermeiras, da enfermeira, auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, faxineira, com o mesmo salário do que é pago por Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, o CRIS. Sétimo, mudar a referência dos monitores, criando um novo piso único. Oitavo, criar uma lei para a database para negociação coletivas. Nono, plano de saúde, vale saúde para todos os servidores em um edital de credenciamento. Estudar a viabilidade da empresa que forneça um plano de saúde devida aos servidores municipais. Extravio dos planos de governo. 10. Conceder recesso para todos os funcionários que estão lotados na educação. Exemplo, trabalhador, braçal, jardineiro, motorista e merendeiras. 11. Propor acordo coletivo para que os meses de calor excessivo, os servidores que trabalham expostos ao sol possam fazer jornada corrida. 12. Propor acordo coletivo para a regulamentação dos estágios. 13. Propor acordo coletivo para a regulamentação dos atestados médicos de acompanhante
de filhos e etc. 14. Criar e instituir lei para o cartão farmácia no valor mínimo de R$ 200. 15. Conceder refeição para os plantonistas e trabalhadores externos do município. Exemplo, operador de máquinas, braçais, áreas rurais e distrito. 16. Instituir lei de assiduidade no valor de R$ 15 ao dia trabalhado por servidor que não apresentar atestado. 17. Melhorar o café da manhã dos servidores municipais, acrescentando frutas e etc. 18. Criar comissão de combate ao assédio moral e sexual. 19. Implantar o CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 20. Criar comissão de negociação e de conflitos. 21. Lei número 3.158, sexta comemorativa do Dia do Trabalhador. 22. Implantação imediata da Lei do Descongela 226/2026 e estudo para posteriormente a criação de um projeto de lei para pagamento do retroativo. 23. Implantação imediata da Lei do Magistério, número 15.236/2026 na educação infantil e que se faça um estudo para que seja pago o seu retroativo. 24. Reformular o plano de carreira do magistério, proporcionando melhores condições de trabalho e financeiro, incentivo à dedicação e à permanência na rede municipal de ensino. 25. Estudar a viabilidade do plano de cargos e carreiras, salários dos profissionais da saúde, proporcionando melhores condições de trabalho e de reconhecimento financeiro, incentivando a dedicação e a permanência na saúde. Proposta do plano de governo. 26. Que seja construído e disponibilizado um local em Juliânia para funcionários que lá trabalham, possam registrar o ponto, fazer as necessidades fisiológicas e tomar um café e etc., tendo em vista que no plano de governo de sua autoria já consta a construção de um almoxarifado no distrito de Juliânia para alocar os patrulhas agrícolas, bem como reestruturar a situação dos servidores prestadores. 27. Curso de capacitação e reciclagem nos setores, extraído do plano de governo. 28. Elaboração de escala de plantão dos funcionários da Defesa Civil, extraído do plano de governo. 29. Promover qualificação continuada dos serviços municipais, oferecendo cursos, palestras motivacionais e treinamentos específicos para cada área, aprimorando sua habilidade de trabalho e atendimento ao cidadão, extraído do plano de governo. 30. Viabilizar estudo de implementar aos planos de carreira, salários e reestruturação dos cargos dos servidores municipais, proporcionando melhores condições de trabalho e reconhecimento financeiro e incentivando a dedicação e a permanência dos mesmos na administração municipal, extraído do plano de governo. 31. Assegurar os reajustes salariais conquistados pelos profissionais segundo a legislação e a determinada pelo Judiciário, Lei nº 226/2026, do Descongela e a Lei nº 15.236/2026, Piso do Magistério para a Educação Infantil. 32. Instituir política de valorização do trabalho, com o Programa do Servidor de Valor, que premia servidores com boa conduta e práticas eficientes, bem como de economia aos cofres públicos, extraído do plano de governo. 33. Reestruturação do cargo de escrita, reivindicações dos próprios funcionários da categoria. 34. Fazer a troca do sistema MRX na saúde pelo e-SUS, fornecido pelo governo e que é garantido. Correspondência do Legislativo. Solicito a leitura das indicações número 30, 31 e 36, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. 37/2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. E 41, 42, 2026, de autoria do vereador João Severino da Silva, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Herculândia, indicação número 30/2026.
A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que seja realizada em caráter de urgência operação tapa-buracos, bem como gerir o fluxo da água para evitar erosão no solo asfáltico na Avenida Romualdo de Prince, no núcleo habitacional Contador Davi Jorge, bairro Herculândia C. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação após ser procurada por diversas vezes pelos moradores da rua e até mesmo do bairro, sobre a falta de recap na referida rua, tendo em vista que muitas outras receberam o recap nos últimos semestres de 2024, e essa não. Vale ressaltar que as outras indicações já foram apresentadas anteriormente com o pedido do recap na referida rua, sendo elas número 104/2024 e a número 38/2025 e número 165/2025, porém até o momento nada foi feito. Tal rua se encontra com asfalto tão deteriorado que uma operação tapa-buracos ainda não será suficiente, porém seria uma solução provisória, enquanto o recap, que tem um maior custo, não seja efetuado. Também é necessário gerir o fluxo de água para evitar a erosão do solo sobre o asfalto, ou seja, uma combinação de soluções de drenagem, manutenção preventiva do pavimento e infraestrutura urbana, pensando no bem-estar dos moradores do bairro, não só para a locomoção de veículos e pedestres, mas para também impedir que tais buracos sejam focos dos mosquitos Aedes aegypti, transmissor da dengue, é que se faz necessária a presente indicação. Vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 31/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que seja implantado um playground nas praças dos bairros Bandeirante e Núcleo Habitacional Pastor Pedro Biadola, Herculândia B. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação após receber solicitações e questionamento da população sobre a falta desses equipamentos nos locais mencionados. Playgrounds em praças públicas são essenciais para o desenvolvimento infantil, combatendo o sedentarismo e estimulando habilidades motoras, flexibilidade e equilíbrio através do brincar. Além da saúde física, promovem socialização e reconexão com a natureza e o ambiente urbano. Desenvolvimento integral. Brincar livremente melhora a agilidade, coordenação motora e destreza das crianças. Saúde física e mental. Ajuda a evitar a obesidade infantil, as doenças relacionadas ao sedentarismo, gastando energia acumulada. Socialização. Espaços públicos com parquinho promovem o encontro de diferentes favorecimento de interação e a cidadania. Benefícios urbanos. Praças com playground aumentam o fluxo da família, melhorando a segurança, olhos da rua e proporcionando áreas verdes que regulam a temperatura. Conexão com a natureza. Brincar ao ar livre, em contato com o ambiente natural, terra, árvore, promove experiência concreta e aprendizado em contraste com a vida sedentária. A manutenção regular dos equipamentos é crucial para garantir a segurança dos pequenos. Diante do exposto é que se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 1º de março de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 36/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que determine ao setor competente a melhoria da iluminação pública e a adequação da sinalização de trânsito e a realização de estudo técnico para a implantação do redutor de velocidade no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Luiz Carlos Antônio. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato que o cruzamento na Avenida Brasil com a rua Luiz Carlos Antônio possui pouca iluminação no período noturno, deixando o local muito escuro, dificultando a visibilidade dos motoristas e pedestres. Além disso, a falta de sinalização adequada junto com o acesso da velocidade de alguns veículos tem gerado situações de risco, sendo que por diversas vezes quase acontecem acidentes nesse local. Diante dessa situação, é necessária a atuação do poder público para melhorar a iluminação, reforçar a sinalização e avaliar a implantação de um redutor de velocidade, com o objetivo de aumentar a segurança de todos que passam pelo referido local. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de março de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 37/2026.
O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que através da Secretaria da Saúde do município, para integrar o Monjaro tirzepatida no tratamento de saúde e de obesidade no município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. De acordo com o levantamento divulgado no início de março de 2026, com base na Atlas Mundial da Obesidade, o município de Herculândia, localizado na região de Tupã, São Paulo, foi apontado como a segunda cidade maior índice de obesidade entre os adultos no Brasil. Aqui estão os principais detalhes da pesquisa. Ranking. Herculândia ocupa a segunda posição no Brasil, ficando atrás apenas da cidade vizinha, Lupercio, São Paulo, que lidera o ranking. Dados da pesquisa. A pesquisa apontou que 64,71% da população adulta de Herculândia apresenta obesidade, excesso de peso. Quando considerados os dados de sobrepeso, somando a obesidade e sobrepeso, estudo indica que a porcentagem de habitantes acima do peso na cidade chega a quase 90%. Contexto. O levantamento foi divulgado no Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, e destaca o avanço da doença em municípios pequenos, de pequenos portes, impulsionado pelo consumo de alimentos ultraprocessados e sedentarismo. Comparação. O ranking nacional mostra Lupercio, São Paulo, em primeiro com 66,67% e Herculândia em seguida com 64,71%. Esses dados acendem um alerta de saúde pública para a região da Alta Paulista. Iniciativas municipais de saúde em diversas cidades já começaram a integrar o Monjaro no tratamento da obesidade, sendo na cidade de Urupês, no interior de São Paulo, a pioneira no Brasil a oferecer esse medicamento de forma gratuita através da rede pública, SUS. Aqui estão os detalhes dessa iniciativa e como a saúde municipal tem tratado a obesidade com essa nova abordagem. Distribuição gratuita. A Prefeitura de Urupês iniciou em fevereiro de 2026 o fornecimento do tirzepatida para pacientes com obesidade. Público-alvo. O programa contempla cerca de 200 pacientes com obesidade, ficando em pessoas de maior risco clínico e social, indivíduos em filas para cirúrgica bariátrica com mais de 40 anos ou que já tentaram o tratamento sem sucesso pelo menos 6 meses. Versão manipulada. O município distribuirá a versão manipulada do medicamento. Acompanhamento multidisciplinar. O tratamento não se resume à medicação, inclui um acompanhamento obrigatório por médicos, endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos, educadores físicos e assistentes sociais. Outras iniciativas. Itaquequecetuba, São Paulo, anunciou que 200 pacientes serão contemplados com tratamento com Monjaro, dentro do Programa Municipal de Combate à Obesidade, somando a cirurgia bariátrica. Viena. Iniciativa similar foi anunciada no final de 2025. Projeto de lei. Em Santa Catarina, um projeto de lei propõe o fornecimento gratuito de tirzepatida para obesidade mórbida na rede pública. O que é o Monjaro e por que a saúde pública está adotando? Aprovação Anvisa. A Anvisa aprovou a tirzepatida, nome comercial Monjaro, da farmacêutica Eli Lilly, para o tratamento da obesidade do sobrepeso com comorbidade em 2025. Ação. É um medicamento injetável semanal, conhecido como caneta emagrecedora, que atua em 2 receptores hormonais, o que potencializa a perca de peso. Estudos indicam mais de 15% da perda de pesos em média. Eficácia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece o alto potencial desse medicamento no combate à obesidade. Importante. A distribuição gratuita pelo SUS, por enquanto, é restrita em projetos pilotos municipais específicos e não é uma política nacional unificada até o momento. Esta propositura é de suma importância para o município de Herculândia, onde a obesidade atinge 64,71% com base na Atlas Mundial da Obesidade, de acordo com o levantamento divulgado no início de março de 2026. Esperamos que o senhor prefeito municipal, junto com a Secretaria da Saúde do nosso município, faça um estudo e inclua na rede de saúde pública o mais rápido possível esse tratamento com o Monjaro. O município, acima exposto, através de sua Secretaria da Saúde,
já estão cuidando da obesidade em seus municípios. Esperamos que nosso município também adote a mesma atitude. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 24 de março de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 41/2026. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realize a implementação de um ponto de ônibus com cobertura no bairro Jardim Monte Reis. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após visitar e constatar que o bairro Jardim Monte Reis não possui um ponto de ônibus com cobertura, sendo que o bairro Água Boa, por estar ao lado, também pode se beneficiar dessa cobertura, a fim de que o embarque e desembarque desses estudantes tenham melhor conforto e proteção de chuva e sol. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de março de 2026, João Severino da Silva. Indicação número 42/2026. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que seja realizado um serviço de limpeza e roçagem na Avenida Perimental Sul, número 1026, próximo à Lagoa. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão do estado da área, onde o mato se encontra muito alto, favorecendo o aparecimento de animais peçonhentos como cobras, aranhas e escorpiões. Tal situação representa risco à saúde e à segurança dos moradores e de todos que transitam pelo local. Dessa forma, a realização do serviço de limpeza e roçagem é uma medida urgente e essencial para garantir melhores condições de segurança, higiene e bem-estar da população. Plenário Jovino Antônio Neves, 26 de março de 2026, João Severino da Silva. Solicita a leitura do requerimento número 05/2026, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, que fala sobre os maus tratos a animais. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 5/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. A vereadora Tatiane de Oliveira Campos, fazendo uso das suas prerrogativas legais e regimentais, vem apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Segundo relatos dos munícipes que chegou a esta vereadora, o município de Herculândia vem sofrendo com maus tratos de animais. Considerando a Lei Federal nº 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, que estabelece dentre os aspectos que maus tratos a animais é considerado crime, bem como a Lei Federal nº 14.064/2020, Lei Sanção, a Lei de Crimes Ambientais para aumentar a pena especificamente para maus tratos a cães, gatos, e ainda a Lei Municipal nº 3.293/2025, que estabelece diretrizes para o convívio adequado de animais no perímetro urbano do município de Herculândia e da outras providências, que complementam a legislação acima, e somando as reiteradas notícias das práticas relacionadas ao maus trato dos animais e considerando o interesse público envolvido no assunto, requer que sejam esclarecidos os seguintes questionamentos no prazo legal. Primeiro, quais ações concretas foram realizadas pela administração municipal para garantir o cumprimento das diretrizes de higiene, saúde e segurança animal? Qual o procedimento administrativo para a denúncia de descumprimento ou dever de tratar adequadamente os animais? Em caso onde a omissão configure crime de maus tratos, conforme a Lei Federal nº 9.605/1998, artigo 32, existe um protocolo de encaminhamento imediato à Polícia Civil ou ao Ministério Público? Diante da Lei Federal nº 14.064/2020, Lei Sanção, que endureceu as penas para maus tratos de cães e gatos, como a fiscalização municipal está sendo orientada para identificar e reportar tais condutas? Haverá alguma regulamentação adicional, decreto, com a finalidade de dar cumprimento à lei? Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 10 de março de 2026, Tatiane de Oliveira Campos.
Justificativa. O presente requerimento funda-se na necessidade de garantir que a Lei Municipal número 3.293/2025 não seja apenas uma norma de convívio urbano, mas um instrumento efetivo de salvaguarda da dignidade animal. Ao estabelecer que o responsável deve garantir higiene, saúde e alimentação adequada aos animais sob sua guarda, o município de Herculândia reconhece que esses seres são sujeitos à proteção especial pelo poder público. É imperativo destacar que o ordenamento jurídico brasileiro evoluiu para considerar os animais como seres sencientes, dotados de direitos fundamentais à vida e à integridade física. A omissão do cumprimento dos deveres municipais de tratar e alimentar configura, uma última instância, o crime de maus tratos, tipificado pelo artigo número 32 da Lei Federal número 9.605/1998, informações externas. No caso específico de cães e gatos, a Lei Federal número 14.064/2020, Lei Sanção, elevou o rigor punitivo para penas de reclusão, demonstrando que os descasos com o bem-estar animal é uma violação gravíssima. Informações externas. As notícias recorrentes de maus-tratos em nosso município exigem uma postura proativa da administração. A proteção garantida aos animais pela lei municipal deve ser o primeiro passo para uma rede de proteção que previna o abandono e a crueldade. Fiscalizar seu animal está indevidamente alimentado e vacinado é, portanto, um ato de saúde pública e de cumprimento aos preceitos humanitários e legais que regem nossa sociedade. Por tais motivos, os esclarecimentos deste requerimento são necessários. Herculândia, 10 de março de 2026, Tatiane de Oliveira Campos. Está em discussão o requerimento. Fazer a inscrição quem for fazer uso. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, aos nobres pares e à população que nos acompanha aqui nesta noite, os funcionários da casa e aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Hoje eu venho apresentar esse requerimento, como foi explanado diante de todo o contexto aqui. Nós não temos apenas uma lei municipal, mas nós temos 2 leis federais que se tratam desse assunto. E eu não sei se todos se recordam, mas nos últimos meses nós passamos por esta casa uma lei municipal sobre maus tratos, do qual essa lei ela foi vetada pelo Executivo, garantindo que não era um assunto de interesse público. Nós, graças a Deus, com a nossa união, conseguimos derrubar esse veto e a lei foi sancionada. Porém, no mês passado, eu recebi uma publicação do qual um cachorro abandonado, onde todos sabiam quem era o dono, e a população questionando o que as autoridades poderiam fazer para controlar esse tipo de situação. Nós, autoridades do município do Poder Legislativo, estamos trabalhando duro e firme nessa causa, assim como o vereador Arnaldo trouxe também para nós, para o nosso município, a castração dos animais, cães e gatos, contribuindo para que não tivesse esse número excessivo de animais soltos pela rua. Mas nós temos diversas legislações que devem ser cumpridas pelo Poder Executivo, pelo nosso município, e quando isso acontece, a resposta que nós temos é que não se tem o que fazer, que deve acionar a Polícia Ambiental. E quando a Polícia Ambiental é acionada, a pergunta é, mas e a legislação do município? Eles não estão fazendo nada? Então, fica aqui esse requerimento, até mesmo como a questão principal. Quais ações concretas foram realizadas na administração municipal para garantir que essas leis fossem cumpridas? Eu espero contar com o apoio de todos os nobres. Acho que é uma causa que não só eu, Tati, vereadora, passo por esse problema, mas como todos. Obrigada e boa noite. Está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura de moção de apoio número 03/2026,
Moção no projeto de lei número 714 de 2026, que tem por objeto instituir o programa de capacitação de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público para auxílio à criança e adolescente que sejam portadores de diabetes, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campo. Câmara Municipal de Herculândia. Moção de apoio número 3/2026. Moção de apoio ao projeto de lei número 714 de 2026, que tem por objetivo instituir o programa de capacitação de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público para o auxílio à criança e adolescentes que sejam portadores de diabetes, tipo 1 e tipo 2. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos vem de forma regimental apresentar a presente moção de apoio ao projeto de lei número 714 de 2026, de acordo com as considerações abaixo. Considerando que a capacitação permite que professores e funcionários identifiquem precocemente episódios de hipoglicemia e hiperglicemia, evitando complicações graves e até fatais dentro da sala de aula. Considerando que muitas crianças deixam de participar de atividades físicas ou excursões por medo, tanto dos pais quanto da escola, devido à falta de conhecimento sobre o manejo da insulina e da dieta, considerando a possível redução da estigma e isolamento do aluno diabético, promovendo um ambiente de acolhimento onde as condições de saúde não é uma barreira para o aprendizado, considerando que o Brasil ocupa a 3ª posição mundial em número de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com diabetes tipo 1, atrás apenas de Índia e Estados Unidos. Considerando que o manejo inadequado da glicemia na infância acelera complicações precoces, nefropatias e retinopatias e neuropatias, investir em capacitação hoje é reduzir drasticamente o custo de internações e tratamentos de alta complexidade no futuro. Considerando que o monitoramento glicêmico e a administração de insulina são procedimentos que, embora técnicos, podem ser supervisionados por leigos capacitados, garantindo que a criança não seja privada de seu direito constitucional à educação por motivos de saúde, a Câmara Municipal de Herculândia, diante da relevância social e saúde vinculada pelo projeto de lei número 714/2026, entende a necessidade de acelerar sua tramitação e aprovação. Assim, requer que, após a aprovação, a presente moção de apoio seja ela encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados e ao gabinete do deputado Capitão Augusto, para que tome ciência do apoio aqui concedido. Herculândia, 23 de março de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Justificativa. A presente moção de apoio ao projeto de lei número 714/2026 fundamenta-se na necessidade de garantir a segurança biológica e a dignidade educacional de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 e tipo 2 no sistema público de ensino. A relevância desse projeto ultrapassa a esfera administrativa, posicionando-se como uma medida crítica de saúde pública e direitos humanos. Dados da International Diabetes Federation e da Sociedade Brasileira de Diabetes revelam que o Brasil ocupa o alarmante 3ª posição no ranking mundial de prevalências de diabetes tipo 1 em jovens de 0 a 19 anos, totalizando aproximadamente 95 mil casos diagnosticados, com um crescimento anual de 3% na incidência em menores de 15 anos. O ambiente escolar tornou-se inevitavelmente um local de manejo clínico diário. Além disso, o avanço da obesidade infantil tem precipitado o surgimento precoce da diabetes tipo 2 em faixas etárias escolares, o que exige um corpo docente preparado para a vigilância e orientação preventiva. Considerando que o aluno passa cerca de 1/3 do dia na instituição de ensino, a ausência de profissionais capacitados cria um vácuo de assistência. O manejo do diabetes envolve decisões constantes sobre a administração de insulina, contagem de carboidratos e, crucialmente, o reconhecimento imediato de episódios de hipoglicemia severa. Sem o tratamento proposto pela PL número 714/2026, a escola deixa de ser um ambiente seguro, expondo o menor a risco de convulsões, perda de consciência e danos neurológicos permanente por falta de intervenção rápida. A falta de preparo técnico das equipes escolares frequentemente resulta na exclusão velada do aluno,
que é o impedimento de participar de atividades físicas ou excursões no recreio da administração, gerando isolamento social e prejuízo ao desenvolvimento cognitivo. Sob a ótica da gestão pública, a capacitação e o investimento de alta eficiência, o controle glicêmico adequado na infância, previne complicações crônicas de alto custo pelo SUS, como nefropatias e retinopatias, que sobrecarregam o sistema de saúde na vida adulta. Portanto, apoiar a iniciativa do deputado Capitão Augusto é reconhecer que o direito à educação é indissociável do direito à saúde. Implementando desse programa de capacitação, assegura que o Estado cumpra seu dever de proteção, integrar a criança e o adolescente, transformando as escolas públicas em espaços verdadeiramente inclusivos e preparados para preservar a vida. Herculândia, 23 de março de 2026, Tatiane de Oliveira Campos. Está em discussão a moção de apoio. Fazer a inscrição quem for fazer uso da palavra. Boa noite mais uma vez. Quero só explanar um pouquinho sobre essa moção de apoio, do qual acredito que o projeto de lei número 714 de 2026, que tramita aí em esfera federal, de autoria do Capitão Augusto, deputado federal, é de extrema importância, não só para o nosso município, mas com certeza para todo o Brasil. E esses dias, conversando com o secretário da Educação, nós conversamos justamente sobre isso, até mesmo antes de ter conhecimento desse projeto. A dificuldade que é ter uma criança e um adolescente na rede de ensino, do qual os pais ficam a todo tempo, às vezes indo e voltando para a escola, para poder verificar a glicemia capilar, para poder ir fazer a aplicação de uma insulina nessa criança que não está bem. Eu não sei se aqui algumas pessoas têm pessoas diabéticas na família, que são insulino-dependentes e sabem a dificuldade que é. E que a qualquer momento, um aumento dessa glicemia, a hiperglicemia, ou a dosagem baixa, a hipoglicemia, pode ser fatal. E como a gente sabe, foi dito aqui, algumas lesões são severas, sendo elas renais, neurológicas, oftálmicas. Então, pensando na qualidade de vida desses estudantes e não serem excluídos, até mesmo pela própria família, de impedir que participe de um passeio na escola, de uma excursão. Já ouvi de algumas mães falando, meu filho não foi para o Ecotermas porque ele passa mal. Se a glicemia cair muito, ele desmaia. Então, se a gente tiver uma equipe da educação capacitada para poder ter esse cuidado com essas crianças, com certeza a vida deles melhoraria. Não só social, mas até mesmo diminuiria as evasões escolares que acontecem hoje em dia por conta desse problema de saúde. Eu espero que todos possam contribuir, votando favorável para essa moção de apoio, para que com essa moção de apoio esse projeto possa ganhar celeridade na esfera federal e, se Deus quiser, ser aprovado e refletir aqui para o nosso município de Herculândia. Obrigada. Está em votação a moção. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura da moção número 04/2026, moção de congratulações ao Grupo Veteranos de Herculândia, de autoria de todos os vereadores. Câmara Municipal de Herculândia. Moção número 4/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. Os vereadores que ao final subscrevem, fazendo uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, sobre o regimento interno desta Casa de Leis, vem apresentar a presente moção de congratulações. Nos termos regimentais vigentes da Casa de Lei, requeremos à mesa diretora, com aprovação do plenário, o direcionamento da presente moção de congratulações ao Grupo Veteranos Herculândia. Entendemos ser pertinente homenagear tal grupo em reconhecimento à sua trajetória, dedicação e relevante serviço prestado ao esporte e à comunidade do município. Herculândia, 23 de março de 2026, Marcelo Edgar da Silva, Cristian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Marco Francisco da Silva Sanches, Tatiane de Oliveira Campos, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Vitor Henrique Costa.
Justificativa. O Grupo Veterano Herculândia, com mais de 45 anos de história, é uma das equipes mais tradicionais da nossa cidade, sendo referência de união, respeito e organização. Ao longo dos anos, contando com a colaboração de diversos outros diretores e presidente, o grupo manteve sua essência e seus valores, chegando aos dias atuais sob a presidência do Sr. Marlon Alain Vinheira. Destaca-se que, mesmo com a renovação anual da diretoria, os membros que já atuaram anteriormente continuam contribuindo ativamente, oferecendo suporte e colaborando para uma gestão transparente e participativa, fortalecendo ainda mais os laços de amizade entre todos os integrantes. Atualmente, o grupo conta com aproximadamente 100 integrantes, entre jogadores e colaboradores, demonstrando sua grande representatividade no município. A homenagem é mais do que merecida, pois os veteranos Herculândia mantêm o esporte sempre ativo, especialmente aos domingos pela manhã, reunindo atletas com idades que variam de 35 a 60 anos, promovendo saúde, lazer e integração social. Além da prática esportiva, o grupo exerce importante papel social, participando de eventos no município, como leilões, arrecadações de alimentos, doações e ações de apoio humanitário, contribuindo diretamente com a comunidade. Ressalta-se ainda que os veteranos Herculândia são exemplo para as novas gerações, incentivando valores como disciplina, respeito, boa convivência, organização e colocando sempre o esporte como um caminho a ser seguido. Destaca-se também que os recursos arrecadados por meio das mensalidades são integralmente revertidos ao próprio grupo, sendo utilizados para a organização, manutenção das atividades e realização de confraternizações, fortalecendo os laços entre os participantes e suas famílias. Diante de todo o exposto, esta Casa de Lei parabeniza o Grupo Veterano Herculândia, desejando contínuo sucesso em sua trajetória e que continue sendo motivo de orgulho para o nosso município. Que seja dada conhecimento desta moção aos homenageados. Herculândia, 23 de março de 2026, Christian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Marcelo Edgar da Silva, Marco Francisco da Silva Sanches, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa. Está em discussão a moção. Fazer a inscrição quem for fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, demais vereadores, funcionários da casa, público presente e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Essa moção que foi elaborada aqui para o grupo Os Veteranos é uma homenagem mais do que justa. É um grupo aí que tem há muitos anos na nossa cidade, um grupo aí que permanece, né, fortalecendo o esporte. É um grupo que sempre representa a nossa cidade e o principal, sempre aí participa dos eventos. Então eu acho justo essa moção aí de apoio. Todos nós vereadores aqui, com certeza apoiamos esse tipo de atitude, esse tipo de evento que fortalece o nosso esporte. E eu acho que é um grupo aí que merece um reconhecimento, né? E essa placa aí, essa homenagem, acho que é uma coisa bem justa, que vem de encontro aí ao trabalho que é feito aí pelos meninos lá dos veteranos. Então, é uma moção aí de apoio, uma moção de congratulações, né? Uma moção aí que o grupo veterano merece nesse momento aí, por todo o trabalho, por toda a trajetória que ele vem fazendo aqui em nosso município. Quero dizer, não tem muito o que dizer, né? O nobre vereador Marcelinho disse tudo, mas parabenizar aos veteranos, sim, mais que merecida essa homenagem. E a gente pode ver que não é um número de jogadores, mas é um grupo muito unido, do qual, como o Marcelinho disse, sempre estão confraternizando, e acredito que é o grupo do qual sempre dá continuidade ao nosso esporte municipal. Está em votação a moção de congratulações. Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Executivo.
Solicito a leitura dos ofícios número 10 e 11/2026 e a leitura do projeto de lei complementar 01/2026, que altera o artigo 152-1 do Código Tributário Municipal da Lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975, e da outras providências, que após a leitura será encaminhado para as comissões competentes. Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 10/2026, referente ao ofício número 8/2026, requerimento número 3/2026, Herculândia, 19 de março de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 3/2026, de autoria dos nobres vereadores João Severino da Silva, Marcela Edgar da Silva e Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella, que versa sobre a aplicação da Lei Federal número 15.326/2026 e enquadramento dos professores da educação infantil na carreira do magistério e direito ao piso salarial nacional. Encaminhamos as informações em anexo. Sem mais para os momentos, renovamos nosso protesto de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira. Ofício número 11/2026, referente ao ofício número 8/2026, requerimento número 4/2026, Herculândia, 19 de março de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 4/2026, de autoria dos nobres vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, João Severino da Silva e Marcela Edgar da Silva, que trata da obra na Praça Severino Manuel da Silva, bairro Bandeirante. Informa-se que a referida obra está sendo executada com recursos próprios do município, razão pela qual se faz necessária a análise e o devido estudo orçamentário para a continuidade. Cabe ressaltar que o setor de engenharia já está elaborando um novo projeto com o objetivo de adequação às condições financeiras e orçamentárias do município. Após a conclusão dessa etapa, será realizada o competente processo licitatório para a contratação da mão de obra e dos materiais necessários, de modo que a obra possa ser brevemente reiniciada. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Herculândia, projeto de lei complementar número 1, de 26 de março de 2026. Altera o artigo número 152-1 do Código Tributário Municipal, lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 152-1 do Código Tributário Municipal, lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 152-1. A taxa de fiscalização sanitária será lançada no momento do protocolo do pedido inicial do alvará sanitário e nos exercícios subsequentes, por ocasião do pedido de renovação e da respectiva licença, devendo ser acolhida nos cofres municipais como condições prévias à expedição ou à renovação do alvará. Artigo 2º. Ficam revogados os parágrafos 1 e 2 do artigo 152-1 do Código Tributário Municipal, lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Herculândia, 26 de março de 2026. Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei complementar tem por objetivo aprimorar o mecanismo de lançamento e cobrança da taxa de fiscalização sanitária no município de Herculândia, vinculando diretamente ao momento do protocolo do pedido de alvará sanitário, seja na solicitação inicial, seja na renovação anual. A redação anual vigente, introduzida pela Lei Complementar número 75/2025, estabelece o lançamento anual com vencimento fixo no último dia útil de março, modelo que, na sua prática, tem se revelado inadequado por duas razões. A primeira, o lançamento atrelado ao protocolo permite que a administração identifique com precisão o fato gerador e o contribuinte anexo no momento em que esse se manifesta interesse na obtenção ou manutenção do alvará, reduzindo a inadimplência e os custos de cobrança. Por sua vez, a segunda vinculação
do pagamento ao ato do protocolo assegura que somente o contribuinte que efetivamente demanda o serviço de fiscalização sanitário sejam onerados, evitando o lançamento de ofício contra estabelecimento que possam ter encerrado suas atividades. Ante o exposto, submete-se o presente projeto em apreciação desta Casa Legislativa, confiando em sua aprovação. Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Está franqueado o uso da palavra. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, público presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu quero falar sobre a indicação de número 37, de minha autoria, que devido e de acordo com o levantamento divulgado, no início de março, a cidade de Herculândia ficou em segundo lugar na obesidade adulta, Aí a gente pesquisou em vários municípios por aí, e os municípios já cuida, da obesidade do município com o Monjaro, e tudo pela rede de saúde pública, pelo SUS. Então, diante disso, resolvi fazer essa indicação para que o prefeito tome o conhecimento, analise com carinho. Herculândia precisa realmente desse tratamento. Precisamos cuidar do nosso povo, da nossa população. E se os demais municípios estão conseguindo, por isso que foi notificado aqui vários, como Urupês, sendo pioneiro, mas com mais municípios, Itacoacacetuba, Viena, e outros municípios que tem aqui, Então, assim, se outros municípios conseguem, Herculândia também pode conseguir, basta ter vontade. Tá? É só isso, muito obrigado. Eu quero falar brevemente sobre as minhas indicações. Sobre a Rua Romualdo de Prince, como vocês puderam observar no corpo da indicação, foi ressaltado que a mesma indicação ela foi realizada em 2024, em 2025 ela foi apresentada por 2 vezes, e neste ano de 2026 ela é repetida. Então, fica aqui mais uma vez a nossa indignação de ter que repetir por diversas vezes as indicações, que não são necessidades que nós, vereadores, achamos que é importante, mas que são necessidades que a população nos apresenta. A Romualdo de Prince, além da operação tapa-buracos, que do ideal seria um recap, mas nós sabemos que esse investimento já é um valor muito alto, a operação tapa-buracos ela não é o suficiente sozinha. É necessário que seja drenado a água que escorre ali 24 horas por aquela rua. E quando nós falamos da Rua Romualdo de Prince, não é porque ela é a única rua que tem buracos, ela é a única rua que tem problemas. Mas, no meu pessoal, é uma das ruas que mais chega a solicitação desde que eu assumi meu mandato em 2021. Então, fica aqui mais uma vez apresentada uma solicitação que é da população e dos moradores desta rua. Sobre a indicação da implantação de playgrounds, aqui eu citei a Praça do Herculândia B, porque foi uma praça recentemente reformada, que não ficou da maneira com que nem nós e nem os moradores acreditariam que ficaria, mas que sentem falta de um playground como tinha antigamente. E indiquei a praça do bairro Bandeirantes, mas hoje, meu amigo João, vejo que ainda será feito um novo projeto para dar continuidade a essa reforma da praça, uma reforma que começou lá no ano eleitoral e que agora ainda vai ser feito um novo projeto, uma nova licitação para ir dar continuidade. Isso não é nada rápido, Pelo contrário, é muito demorado. Então, pelo visto, o playground também vai ficar esperando ou ser repetida a indicação mais uma vez.
E sobre a Avenida Brasil, o cruzamento com a Luiz Carlos Antônio, para quem não sabe, a Luiz Carlos Antônio é a rua que dá acesso, que cruza ali com a Avenida Brasil, que dá acesso ao bairro Herculândia B. Nesse trecho, diversos acidentes já foram prestes a acontecer devido à falta de iluminação, à falta de uma sinalização e também à falta de um obstáculo que acredito eu que a Secretaria de Trânsito deve estar averiguando para saber se realmente é necessário ou alguma outra medida deve ser tomada, mas que possa prevenir os acidentes naquela região. Boa noite. Ordem do dia. Solicito a leitura do projeto de lei número 02/2026, que dispõe sobre a vedação, a nomeação, designação ou posse no âmbito da administração pública direta ou indireta do município de Herculândia, de pessoas condenadas por crimes contra a mulher e feminicídio e da outras providências, de autoria das vereadoras Tatiana de Oliveira Campos, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está dispensado. Está em discussão o projeto. Quem for fazer o uso da palavra, fazer a inscrição. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres vereadores, funcionários da casa, pessoal que veio nos assistir hoje e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Infelizmente, esse projeto que nós fizemos é muito importante, porque, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo no mundo, né? Antes de vir para cá, eu estava até vendo uma reportagem que a cada 25 horas, uma mulher é morta por feminicídio no estado de São Paulo. No primeiro trimestre de 2026, houve um aumento de 31% de feminicídio em comparação a 2025. Então, o feminicídio é a violência contra a mulher. Não são problemas distantes, mas são problemas reais, que atingem as famílias, destroem os lares e tiram vidas de forma cruel e silenciosa. Antes de um feminicídio, a gente percebe que houve sinais de agressão e omissões. Eu que trabalho no hospital, eu me comparo diversas vezes com esse problema. Então, é uma realidade do nosso município. E, mais ou menos uns 6 anos atrás, nós tivemos aqui 2 feminicídios, inclusive um eu estava de plantão, a Ivete até estava lá na minha casa, foi praticamente em frente à casa, né? Mas eu estava de plantão, e passou alguns meses, houve outro, né, Ivete? Então, é uma realidade que está no nosso município. Esse projeto não se trata apenas de punir, mas de afirmar um posicionamento claro, pois quem agride uma mulher não pode representar a população nem exercer uma função pública. O projeto também atua de forma preventiva, ao desencorajar comportamentos violentos e reforçar que tais atitudes terão consequências reais, inclusive na vida profissional do agressor. Portanto, essa proposta não é apenas uma norma administrativa, é um posicionamento moral, social e humano em defesa da vida. Então, nós temos que estar buscando medidas, criando projetos, para a gente estar diminuindo essa infeliz realidade.
Boa noite. Obrigada. Boa noite mais uma vez ao presidente, primeiro secretário, aos nobres pares, em especial às mulheres que estão aqui presentes nesta noite. No dia 8 de março, eu assisti um vídeo de uma amiga, Luciana, que está aqui presente, do qual ela falava: será que nós estamos de parabéns? O que nós, mulheres, estamos fazendo para diminuir a violência doméstica, a agressão contra a mulher, o feminicídio? Como que nós estamos educando os nossos filhos? Como que nós estamos vivendo em família, na sociedade? O que nós podemos fazer para fazer a diferença nessa situação? E nós sabemos que a questão da agressão, do feminicídio, que é, no caso, o caso mais grave da agressão, onde se, infelizmente, chega ao feminicídio, ela vem aumentando a cada dia mais. Tanto na notícia, na internet, na TV, na vizinhança, no nosso bairro, a gente vivencia isso todos os dias, praticamente. No meu local de trabalho, também trabalho em uma UPA, é frequente mulheres chegando que foram agredidas pelos companheiros. E acredito eu que esse projeto de lei, ele vai além de política. Ele fala de dignidade. E quando a gente fala sobre esse assunto, eu falo com o meu coração apertado, mas com a minha mente firme de saber que nós, Renata, enquanto vereadoras, enquanto representantes da população, nós temos hoje autonomia para poder propor um projeto de lei aqui nesta casa e que eu espero que seja sancionado e colocado em prática para que agressores ou quem cometeu já o feminicídio não possam assumir cargos públicos e serem nomeados. Por quê? Nós não podemos aceitar que o erário público, o dinheiro da população, seja utilizado para pagar esses agressores com uma forma de salário. A administração pública ela deve ser ética e preservar pelo respeito. E caso essas contratações ocorram, é um desacato com as vítimas, um desrespeito com as mulheres do nosso município de Herculândia. E eu digo para vocês que esse projeto é para impedir que agressores eles possam se refugiar ou fazer até dos próprios cargos um palanque para que tenham status. A gente sabe, conversando com a doutora Milena Davoli, na nossa região existem muitos poderosos, ou sejam secretários, políticos, que são agressores, mas que possuem esses cargos. Então, para que nós possamos fechar o cerco mesmo e fazer um homem pensar duas vezes antes de levantar a mão para uma mulher, das formas com que ele vai ser prejudicado, e que nós possamos refletir. E hoje eu faço um convite aos nobres vereadores para que nós possamos nos perguntar nesse momento: nós queremos uma Herculândia que protege a mulher ou uma Herculândia que abre as portas para o agressor? Eu aqui hoje deixo meu voto favorável, é claro, sendo uma das autoras deste projeto de lei tão importante, e para que essas mulheres, esses homens, eles não tenham vez nem voz dentro do nosso município. E hoje eu falo não só por mim, mas eu falo por vocês, por todas as mulheres, inclusive aquelas que não têm mais a oportunidade de responder por si só. Mas nós não vamos aprovar, não vamos dizer sim aos agressores, pelo contrário. Essas medidas são justamente para prevenir e garantir que não só a saúde física, mas a mental, a social das nossas mulheres sejam respeitadas. E eu conto com o apoio de todos os vereadores para a aprovação deste projeto. Obrigada. Boa noite mais uma vez a todos, colegas da mesa, nobres edis, pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, pessoas do Facebook, funcionários da casa. Parabenizar a Tatiana e a Renatinha por esse projeto. Hoje a gente, infelizmente, a gente vê essa realidade aí aumentando. A gente vê televisão, hoje a gente vê os jovens também em redes sociais. É uma coisa lamentável que está acontecendo, não só no nosso município aqui, mas no Brasil e eu acho que no mundo. Esses dias vi pelas redes sociais aqui, jovens ensinando lá as práticas de quando uma mulher falar não, como que é que eles tinham que agredir as mulheres. Olha que ponto está chegando o ser humano. E aqui eu tenho certeza aqui que todos os vereadores aqui a favor dessa lei para inibir
cada vez mais esses acontecimentos, e essa Casa de Leis aqui, tenho certeza que todos aqui é favorável e que tiver dentro do alcance nosso aqui, sempre nós vamos estar aqui para contribuir com a sociedade de Herculândia. Boa noite. Está em votação o projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 03/2026, que institui o programa Escola Amiga do Agro no âmbito do município de Herculândia e da outras providências, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está dispensado. Está em discussão o projeto. Fazer a inscrição quem for fazer o uso da palavra. Essa propositura, esse projeto-lei, institui o programa Escola Amigo do Agro. Na verdade, a Escola Amigo do Agro é um programa que, para valorizar o trabalho do campo, a importância do produtor rural, né, aprofundamento, né, sobre os processos de cadeias produtivas, agropecuárias, né, do Estado, do município, a valorização de suas atividades e as políticas públicas, né, destinadas ao setor agrícola, né. Também a implementação do programa agrícola, do programa Escola Amiga do Agro. Esperamos que o Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios, né, parcerias com entidades públicas e privadas, universidades, institutos de pesquisa, empresas do setor, né, associações de produtores rurais, para que possa, né, complementar esse programa Amigo do Agro. Esse programa, em apreço a integrar a educação agrícola, o currículo escolar, permitindo que alunos, né, compreendam a importância do setor agropecuário para a economia e segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, né. A Escola Amigo do Agro contribuiria para ampliar a valorização do meio rural e da atividade agrícola, destacando sempre, né, o papel essencial dos agricultores, pecuaristas e produtores de alimentos e no crescimento econômico local e social. Nossos alimentos, é fácil, né, a gente chega no mercado e está lá tudo empacotado, tudo certinho, a gente vai lá, quando tem o dinheiro, e compra. Mas até chegar nesse destino do supermercado, é um processo muito grande e que hoje está se perdendo um pouco essa tese, né? Então, assim, gostaria muito que esse projeto fosse aprovado pelos nobres pares, no qual eu peço o apoio, né? E que possa contribuir, do modo geral, à valorização, né, para os agricultores, né, assim bem como a economia dos alimentos, né, que são os alimentos essenciais. Tá? Muito obrigado. Está em votação o projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número 14/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está dispensado. Está em discussão o projeto de lei.
Quem for fazer uso da palavra, fazer a inscrição. Está encerrada a discussão, está em votação o projeto. Está aprovado por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso da palavra. Boa noite mais uma vez, só aqui para constar aqui para as pessoas que hoje estão aqui acompanhando a sessão, pessoas pelas redes sociais, título de informação. Na última sexta-feira, estive em Dracena, num evento lá, junto com o nosso jurídico, o doutor João, o Tiago, contador da Câmara, onde fomos agraciados, a nossa Câmara Municipal aqui, com um certificado prata de qualidade em transparência no ano de 2025. Isso nada mais é aí para comprovar que a nossa Câmara Municipal aqui é transparente, anda na legalidade, e nesse evento lá, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, diversas autoridades, onde as cidades da região aqui, somente 4 câmaras municipais foram agraciadas com esse selo aqui de qualidade prata. E é uma honra eu ser presidente da Câmara. Isso aqui a gente deve aos funcionários da casa e a todos os vereadores aqui, companheiros. Meu muito obrigado. É só para registrar, presidente, realmente é um marco histórico, né, para Herculândia, no qual a gente parabeniza, né, não só ao presidente, mas com os demais vereadores, funcionários e ao público que precisa de ter ciência, né, de tudo que se passa dentro dessa Câmara. Isso é fruto de um trabalho honesto, sincero, com bastante humildade e bastante transparência. Portanto, como o presidente disse, do interior paulista, aqui da nossa região, são vários municípios, apenas 4 municípios adquiriu esse prêmio, essa medalha, no qual Herculândia ficou com a medalha prata. Acima da prata é só a ouro e depois o diamante. Então, parabéns ao presidente, parabéns a nós vereadores, parabéns aos funcionários, e a população pode ter certeza que o nosso trabalho sempre foi e será com bastante seriedade, bastante honestidade e transparência. Muito obrigado. Parabéns, presidente, a todos os vereadores, a nossa equipe, que é maravilhosa e pôde proporcionar essa conquista também, junto à presidência. Quero só registrar aqui que a vereadora Renata e eu estivemos em Brasília, nesta segunda quinzena de março, onde participamos do Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher. Somos representantes da Procuradoria da Mulher aqui do Legislativo, aprendemos bastante, vamos inovar também e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Além da participação do evento, nós pudemos prestigiar e estar presente no gabinete da senadora Mara Gabrilli, para agradecer os R$350 mil destinados ao Hospital São José. Também estive no gabinete do senador Marcos Pontes, onde também protocolei ofício com um pedido que, se Deus quiser, em breve será atendido. Pude também estar presente no gabinete do nosso capitão Augusto, deputado federal, que prontamente anunciou o envio de R$200 mil para o nosso hospital de Herculândia, e já aproveitou e antecipou também
o trabalho da sua esposa, a deputada Dani Alonso, R$200 mil também para o nosso município de Horcolândia, para a nossa saúde municipal. E, além de todas as experiências, conhecimentos, participamos de algumas comissões, onde pudemos aprender bastante, andamos bastante, né, Renata? Cansamos, mas tudo valeu a pena. Tudo refletiu aí em melhorias para o nosso município. Eu só quero deixar registrado que dia 31/3, amanhã, às 13 horas, nós teremos nesta Câmara o lançamento do programa Semear é Cuidar, uma parceria que por mais um ano nós realizamos, juntamente com a Procuradoria da Mulher, onde é ofertado para as nossas mulheres 50 mamografias de forma gratuita. Aqui algumas mulheres já realizaram o exame através do programa, podem dizer o quanto foi bom e eficiente para ajudar na nossa saúde municipal. E também, dia 1/4, se inicia um curso dos Jovens Empreendedores do Agro, uma parceria também com o Senar, com a FAESP, um curso que vai de abril até novembro, para esses alunos de 14 a 17 anos de idade. E no dia 11/4, nós teremos aí pela terceira vez o curso de primeiros socorros, que será realizado lá no Prodan. Ainda tem algumas inscrições sobrando, algumas vagas. Quem tiver interesse pode me procurar. Boa noite. Queria também deixar registrado aqui que no último sábado agora também estivemos na cidade de Queiroz, eu, o vereador João Severino, o vereador Marcelinho, onde o nosso deputado Dirceu Dalben recebeu o título de cidadão de Queiroz e tivemos presente lá na ocasião, conversamos com ele, entregamos um ofício também, um pedido lá, se possível, de uma ambulância para vir para a Horcolândia e ser direcionado ao distrito de Juliânia. Não conseguiu, mas o deputado falou que vai trabalhar e é um deputado parceiro da cidade, amigo da gente de longas datas, e vamos torcer para que mais esse benefício venha para a nossa cidade. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 13/4. Uma boa noite a todos.